Muito bem, então vamos procurar verificar o diagrama do corpo livre de uma estrutura. Bom, o que trata-se o diagrama do corpo livre? Trata-se em verificar todas as forças ativas e reativas que agem na estrutura. Por que é importante o diagrama do corpo livre? Para verificar as reações de apoio, que com as reações de apoio vai nos permitir obter os esforços internos da estrutura. Bom, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que venhamos ter uma estrutura caracterizada por uma viga. E temos aqui forças ativas nesta estrutura. Temos uma força E e uma força F, e esta viga está apoiada num vínculo de primeiro gênero e um vínculo de segundo gênero. O vínculo de primeiro gênero impede a movimentação na direção perpendicular à superfície, mas permite a movimentação tangente a esta superfície e também vai permitir a rotação. E um vínculo de segundo gênero vai impedir o seu deslocamento de translação, mas permite o movimento de rotação. Então, para determinarmos as reações correspondentes aqui em C e a reação correspondente em D, é necessário que estabelecer uma decomposição destas reações e, a partir da decomposição das reações e também das forças ativas, fazer com que o somatório das forças em X seja zero, a somatória das forças em Y seja zero e a somatória dos momentos venha a ser zero. Ou seja, para estabelecer que esta estrutura venha a ficar em equilíbrio, ela não venha a ter nem translação e nem rotação. Então, para isso, vamos estabelecer a decomposição das forças ativas e também das reações. Então, podemos pensar aqui na primeira força reativa correspondente ao vínculo de primeiro gênero. Então, sabemos que a direção estabelecida é perpendicular a esta superfície. Bom, a partir disso, temos que caracterizar as componentes estabelecidas nesta direção. Então, a gente pode caracterizar este valor de C logo abaixo. Indicamos aqui a direção estabelecida e o sentido vamos procurar arbitrar. Então, se no cálculo o valor for positivo, significa que o sentido que arbitramos aqui está correto. Se o valor for negativo, significa que a representação gráfica que foi arbitrada está no sentido oposto, corresponde ao sentido oposto. Então, a gente vai procurar estabelecer aqui esta direção e também a sua superfície. Então, temos aqui a superfície, que ela é caracterizada por esta linha e é perpendicular à reação em C. Então, a gente vai procurar decompor C com as suas componentes em CY e também decompor em CX. Então, temos aqui um vetor CY e temos também um vetor CX. São as componentes correspondentes desse vetor resultante C. Então, a gente sempre procura estabelecer que estas componentes, origem com origem e destino com destino, ou ponta com ponta. Precisamos descobrir onde está este ângulo φ nesse triângulo retângulo para procurar estabelecer uma relação de CX com C e CY com C. Então, a gente pode pensar o seguinte, se temos que o ângulo φ está aqui, é o ângulo formado da inclinação dessa superfície inclinada com a horizontal, significa que o ângulo φ também ele terá um oposto pelo vértice. Então, o ângulo φ estará entre a reta horizontal e a reta inclinada, ou seja, a reta inclinada é esta daqui. Temos este ângulo φ e uma oposição deste ângulo φ caracterizado ficará aqui. Ou seja, em relação à horizontal, em relação ao valor correspondente do plano inclinado. Se nesse triângulo retângulo temos aqui o ângulo de 90, aqui vamos ter o valor correspondente 90 menos φ, porque esta reta e esta formam um ângulo de 90 graus.
Sabemos que um triângulo interno, a soma dos ângulos internos, corresponde a 180. Então, o ângulo φ estabelecido vai ficar nesta parte superior. Bom, para estabelecer essas relações de Cx e Cy em relação a C, podemos pensar o seguinte: o que queremos não é o ângulo φ, o que queremos é o cosseno de φ e o seno de φ. Então, o cosseno de φ e o seno de φ a gente pode obter diretamente com os valores correspondentes desta declividade da sua superfície. Então, a superfície ela está variando 1,5 na vertical e 2 na horizontal. Então, podemos escrever que o cosseno de φ é o cateto adjacente 2 divididos pela hipotenusa, que é 2,5. Então, o cosseno de φ estabelecido é de 0,8. O seno de φ. Bom, o seno de φ é o cateto oposto, que é 1,5, divididos pela hipotenusa, que é 2,5. Então, o seno de φ corresponderá a 0,6. Bom, a partir do momento que eu tenho o cosseno e o seno de φ, eu vou verificar novamente a relação entre a reação C e o Cx e o Cy. Então, eu posso escrever que o cosseno estabelecido de φ corresponde a Cy, que é o cateto adjacente, nesse caso, divididos pela hipotenusa, que vai ser o C. Então, o cosseno de φ corresponde Cy, que é o cateto adjacente. Então, estou verificando este ângulo daqui. Cateto adjacente pela hipotenusa, que é C. Então, o valor correspondente de Cy será 0,8 vezes C. Por quê? Porque o cosseno de φ é 0,8. Então, temos 0,8 que vai multiplicar o valor de C. Então, Cy será 0,8 vezes C. Da mesma maneira, o seno de φ. Então, o seno de φ será seno de φ será cateto oposto, que é o Cx, que é esse vetor daqui, divididos pela hipotenusa, que é C. Então, temos que Cx corresponderá a 0,6 multiplicado por C. Ou seja, temos o valor de Cx e o valor de Cy. Da mesma maneira, vamos decompor esta força E. Então, nesse caso, temos que o ângulo é 120. Se o valor é 120 aqui, então esse valor para estabelecer 180 graus terá o valor de 60. Então, desse vetor correspondente com um ângulo de 60 graus, desse vetor E, também vamos decompor de tal maneira que vamos ter o EX e o EY. Então, a gente vai procurar estabelecer essa decomposição e verificar os valores estabelecidos. Então, a partir do momento que temos o EX e o EY, temos que o ângulo é 60 graus, então este ângulo daqui com a viga, valor de 60 graus. Sabemos que o cosseno de 60 é igual a EX divididos pela hipotenusa. A hipotenusa é o valor de E, que é 540. Então, o EX será de 270 kgfm. Da mesma maneira, o seno correspondente de 60 é o cateto oposto, EY, divididos pela hipotenusa, que é 540. Então, o EY estabelecido será com o valor de 467,65. Então, decompomos essas forças para obtermos as componentes EX e Y. A partir desta decomposição, podemos representar graficamente estas forças. Então, a gente pode caracterizar aqui a caracterização do 270, o carregamento já está, o dx e o dy, que queremos encontrar os seus valores correspondentes. O valor correspondente de E já tem o seu sentido adotado, então a gente descobriu o EX, que é o 270, que está aqui, e também descobrimos o valor correspondente de EY, que é 467
que está no sentido para baixo. Então, em função dessa decomposição, temos esses sentidos que já foram ajustados. E o valor de Cx, que está aqui na origem, temos o valor, adotamos em função da decomposição, que vai ficar da esquerda para a direita. Então, vamos ter 0,6 vezes C. E o CY, temos o valor de 0,8 vezes C, que está de baixo para cima. Então, a partir da decomposição dessas forças, representamos novamente na viga e verificamos que temos três variáveis. Temos o C, temos o dx e temos o dy. A partir do momento que temos três variáveis e temos três equações de equilíbrio, a gente consegue obter o valor correspondente de C, o valor de dx e o valor de dy. Para isso, vamos fazer o quê? Vamos realizar a somatória das forças em x, um valor zero, e vamos arbitrar um sentido. Então, somatório das forças em x igual a zero. Todas as forças que agem em x, 0,6 vezes C, mais dx e menos 270. Então, podemos caracterizar aqui esta equação no deslocamento em x. Em y, da mesma maneira. Então, podemos realizar o somatório das forças em y igual a zero. Vamos ter o valor 0,8 vezes C, menos 467,65, mais dy e menos 270. Então, a gente sempre procura adotar um sentido estabelecido da soma. Então, esse sentido estabelecido da soma é independente do posicionamento desses vetores. Aqui a gente adotou um determinado sentido, tá? Da esquerda para a direita e aqui de baixo para cima. Da mesma maneira, realizamos o somatório dos momentos. Então, vamos realizar o somatório dos momentos igual a zero. Então, realizamos todo. Podemos sempre, quando realizar o somatório dos momentos, escolher um determinado ponto de tal maneira que venhamos ter um maior número de variáveis. Tá? Então, a gente pode realizar o somatório dos momentos em relação a um ponto. Neste caso, poderia ser em relação ao ponto C. Então, em relação ao ponto C, realizamos essa somatória dos momentos. Aqui arbitramos um sentido anti-horário como positivo, certo? E realizamos essa somatória. Então, na somatória, a gente pode verificar o seguinte. Temos o valor estabelecido de 270 vezes toda essa distância. Então, toda essa distância da viga corresponde ao valor 9. 3,6 mais 3,6 mais 1,8. Então, 270 vezes 9, negativo, porque a rotação estabelecida vai ficar neste sentido daqui, ó, no sentido horário, tá? Que é o oposto deste valor estabelecido. Da mesma maneira, o dy vezes 7,2, um valor positivo. 467,65 vezes 3,6, que é esta distância. Então, a gente sempre multiplica pelo braço de alavanca. Então, a partir disso, a partir desses valores, podemos estabelecer que venhamos ter aqui, então, essa multiplicação produto das forças, e a partir disso, dá para descobrir o valor de dy. Então, com isso, descobrimos aqui o valor de dy. Basta utilizar as variáveis para as constantes para o outro lado. Temos que dy estabelecido vai ser de 571 kgfm. Valor positivo, então, que adotamos está correto. Da mesma maneira, temos o dy, substituímos este valor de dy nesta equação. Se substituirmos nessa equação, vamos encontrar o valor de C. Então, aqui podemos deixar caracterizado. Substituindo, temos o valor de C. E o valor de C corresponde a um valor positivo. Significa o que foi arbitrado está correto. E em C, substituímos. Nessa primeira equação, temos o valor de dx. Com isso,
obtemos todos os valores das reações.